Quando nós falamos de indígenas, como eu já comentei do pluralismo, um dos grandes elementos é respeito às diferenças. E quando nós olhamos os indígenas, um elemento que chama bastante atenção é que há um erro muito comum das pessoas de considerar índio uma coisa só. E os indígenas não são uma coisa só, muito pelo contrário, são uma diversidade tão grande na nossa sociedade que isso nos deixa até um pouco espantados quando a gente observa as pessoas ver o índio como uma coisa só, como uma pessoa com cocá e que vive na floresta. Não, há uma multiplicidade que eu quero mostrar um pouco para vocês entenderem que nós temos que olhar a riqueza que tem por detrás dessas informações, desses históricos de vida, ou seja, dos indígenas do Brasil. Tem um material, ou vários materiais, que eu vou deixar disponível para vocês poderem consultar, e que são interessantes para a gente ampliar, porque não tem como esgotar aqui nessa abordagem essa diversidade toda. Tá? As culturas indígenas, elas se diferenciam nas línguas, nós temos uma diversidade muito grande de línguas, aqui vai ter no Brasil mais de 250 línguas, eu vou mostrar depois para vocês um pouco de como é que se dá essa expressão. Nós temos uma organização social e política que varia entre as diferentes organizações indígenas, alguns têm uma organização social mais próxima que outros têm uma atuação mais política que outras. A cultura indígena é carregada por diferentes rituais, nós estamos tem muitos estudos tentando caracterizar esses rituais. Tem seus mitos, que são basicamente as suas crenças, tá? E que vão para além tem um caráter, por exemplo, religioso, né? Nós temos a arte, tá? Que é como é que eles constroem elementos artísticos de diferentes naturezas, vamos dar uma olhada em algumas coisas. Tem a habitação, que tem uma forma de construção de habitação específica, aquele sistema circular, com a aldeia tendo o ponto de encontro no centro, que é tradicional. A cosmologia, que é como eles observam e veem o mundo, e explicam o mundo, cada um de nós tem uma forma de ver e observar o mundo. E a forma de relacionar-se com o meio ambiente. Então, esses são elementos que a gente procura identificar quando a gente analisa a cultura indígena. O termo indígena, como eu comentei, ele esconde uma diversidade muito grande. Quando da chegada dos europeus na América, um dos grandes diferenciais que eles logo identificaram é que existia uma diferenciação entre os tapuias e os tupis. Os tapuias eram como os índios tupis que habitavam o litoral e falavam línguas de origem do tronco tupi, chamavam os inimigos ou as pessoas do interior da floresta, principalmente aqueles que falavam outros idiomas do tronco macro-G, como os botocudos, tarairus, os cariris e assim por diante, que estavam mais no interior da floresta. Tá? Não é que não estou dizendo em nenhum momento que os tupis não habitavam o interior da floresta, mas não na região, e os tupis estavam concentrados mais no litoral e em alguns pontos do interior da floresta. Então, a primeira diferença que a gente observa é essa. Os tupis, por sua vez, eram povos seminômades que falavam línguas do tronco tupi, vamos mostrar depois para vocês que tem diversas, e que trabalhavam ou que usavam o espaço sem propriedade privada. Uma sociedade patriarcal em que o homem mais velho, tá, tinha o poder, tá, de orientação masculina, tá, e divisão sexual do trabalho de idade. A gente tem muito costume de estudar isso, então isso é um elemento mais geral. Viviam basicamente da caça e da coleta, e alguns povos tinham aprimorado a agricultura. Tá? Os tupis eram um dos grupos que tinha a agricultura mais avançada. Eram politeístas e poligâmicos, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, ou na expressão de que qualquer coisa que eles encontrassem na natureza ou nos animais poderiam ser uma expressão de Deus, tentando dos deuses conversar com eles, por exemplo, o Sol, a Lua e assim por diante, e eram poligâmicos, ou seja, até tinham relações monogâmicas, mas existia muita mudança de casais relacionados, por exemplo, a divórcios e assim por diante. Tá? E dentro da cosmologia tupi, eles têm em comum a crença na existência de uma terra sem males. Ou seja, eles acreditavam que existiria um local onde eles poderiam
viver sem sofrimento. E que nesse local tudo seria perfeito e todos poderiam viver bem, e eles procuravam por isso. Uma crença muito próxima ao paraíso da concepção cristã, por exemplo. Só que eles achavam que isso poderia existir na Terra. Tá? E um outro elemento que vai ser importante na caracterização da cultura tupi é que eles tinham alguns rituais antropofágicos, em que eles, em situações de guerra, eles poderiam, por exemplo, fazer rituais e se alimentar de carne humana dos inimigos. Mas com a crença que eles tinham é que eles estavam buscando absorver a coragem desses inimigos e também se vingar das mortes dos seus compatriotas. E que isso só seria possível quando eles devorassem os inimigos valentes e não os medrosos, porque aí eles adquiririam medo. Tá? Mas isso varia um pouco de cada cultura e de cada tribo. Então, os tupi-guaranis, que são parte de um grupo expressivo, os guaranis são ligados ao tronco tupi do idioma. Então, eles eram politeístas. Para eles, os deuses eram expressos pelas forças da natureza e a divindade de animais, de plantas e do próprio homem. Todos os seres poderiam ser considerados divindades. Eles não tinham a ideia de que o Deus era algo distante. Eles atribuem a ideia de divindade à própria natureza, ou seja, que a natureza expressaria a eles aquilo que eles deveriam fazer. E dentro dessa religião, eles tinham diversos rituais de vida e de morte. Ou seja, dentro dos rituais de vida, por exemplo, existiria a passagem à vida adulta, em que, por exemplo, o jovem ele é uma criança, até que para ele se transformar adulto, ele tinha que passar por alguns rituais de resistência, de dor e assim por diante, que iriam transformar ele em adulto. E eles acreditam que na morte, uma vez que ocorria a morte, também existiriam rituais e que a vida continuaria a ocorrer após a morte. O xamanismo, que é a religião em que tem o pajé como líder condutor dos ritos, ele lida com as conexões entre os seres vivos, a natureza, os elementos humanos vivos e não vivos, e que ele faria essa interlocução entre as diferentes dimensões. Então, o xamã, seria ou o pajé, no caso da cultura guarani, seriam quem conduziria esses ritos dentro dessa concepção de religião. Tá? Então, para a gente ter uma noção do que a gente tem. Claro que nós temos muito mais estudos sobre os tupi-guaranis do que as outras tribos que viviam mais no interior das florestas. E a arte desses indígenas, dessas diversidade, ela era caracterizada por plumas, por fibras vegetais trançadas, argila, pedras e pigmentos preparados manualmente. Ou seja, nós temos uma ampla diversidade de objetos construídos. Com um detalhe importante, na tradição indígena, do conjunto das tribos, eles não tinham a figura do artista. Mas eles trabalhavam com a ideia de que no mundo todas as nossas ações deveriam ser baseadas num movimento perfeccionista, ou seja, buscar fazer da melhor forma possível, independente se fosse fazer um vaso ou um cesto para uso no dia a dia, aquilo deveria ser belo. Então a beleza, ela fazia parte de todos os objetos da vida. A arte, ela estava incorporada ao cotidiano das pessoas e não simplesmente em obras que ficavam separadas da nossa vida. Então todas as pessoas, todos os indígenas buscavam desenvolver esses talentos e aplicar. Então, por exemplo, uma flecha que ia ser jogada no meio da floresta e talvez nunca mais ia ser encontrada, ela era embelezada também, tá? Então essa arte, ela é plural, mas não aberta a todos. Tá? Existiam algumas diferenças de gênero e idade para você poder desenvolver algumas ações artísticas que estavam relacionadas a diferente gênero e idade. Então também, por exemplo, os cestos eram trançados pelas mulheres e assim por diante. Ou seja, existiam algumas diferenças, não eram para todas as ações, mas a arte era para ser incorporada ao cotidiano e à vida das pessoas. Assim como propõe, por exemplo, a agricultura natural, na sua concepção filosófica. Tá? Bom, quando nós falamos de indígenas,
e a vida é composta por rituais, isso eu já destaquei para vocês, cada momento da sua vida tem um ritual que caracteriza esse momento da vida, eles buscavam a perfeição em todos os momentos. Então, como eu falei, a arte estava incorporada à vida das pessoas. Os grupos indígenas predominantes no Brasil, eles, na época de se estudar, ou já estão identificadas, cerca de 141 línguas, 40 conjuntos e 2 grandes troncos, sendo que existiria basicamente o tronco tupi, que é um tronco, ou tupi-guarani, que é extremamente importante, e o tronco macro-G, que seriam responsáveis por 10 a 12 famílias, cada um 10 famílias, outro 12 famílias de idiomas. Famílias são grupos de línguas que têm uma proximidade maior entre si, e depois nós teríamos o macro-G, que também teria em torno de 12 famílias. Mas, como vocês vão ver os dados depois, a gente tem aí mais do que isso de idiomas identificados, tá? Então, os troncos linguísticos predominantes no Brasil são basicamente 4. O tupi estava habitando mais a parte litorânea brasileira, tem como principais tribos aí Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, etc. Mas todas as tribos que habitavam o litoral brasileiro eram do tronco tupi, e eles eram especialistas em caça, pescadores, coleta de frutos, e no caso dos guaranis, muito bons em fazer agricultura também. O grupo macro-G, que eram muito raros no litoral, era mais o grupo Tapuia, que habitava a parte central, né, o Planalto Central, tinha como principais tribos a Timbira, Imorego, Itacás, que é considerada uma das mais agressivas, Carijós, Carajá, Bororós, Botocudos e assim por diante. Tá? E viviam próximos às nascentes de córregos e rios e coletavam frutos, raízes e caçavam. No caso do macro-G, a agricultura parece que era um pouco menos desenvolvida. E o contato com os brancos se deu um pouco de forma mais tardia do que quando a gente compara com o grupo tupi, que ocorreu mais anterior. Por quê? Porque estavam no litoral quando da chegada. Tá? Além desses 2 troncos linguísticos, há 2 que se destacam, que é o Caribe, que fica mais no norte, da região do Amapá e de Roraima. O termo Caribe está relacionado com Caribe mesmo, tá? Da região do Caribe, que é a região central, e tem como principais tribos a Troari e a Vaimiri, não sei como é que pronuncia diretamente esse. Isso eram muito agressivos, antropofágicos, comiam os inimigos derrotados, acreditavam absorver suas qualidades, e eles foram dispersos pelas missões religiosas e pelo exército nessas regiões. Tá? E o Aruaque, que está mais na região amazônica, na Ilha do Marajó, que aí tem algumas tribos principais, como Guaná, Canibó, Pereci, Terena, tá? E a principal atividade desse grupo era a realização de artesanatos, que eram um dos elementos mais desenvolvidos.